Boa tarde, meu nome é Mirko, eu sou professor do Departamento de Física da UFES. Opa, eu sou Azaf, estudante do IFBA. Ok, hoje nós vamos falar de polímeros. Os polímeros são presentes em cada momento da nossa vida, são presentes também no mundo natural, quanto nos produtos artificiais da indústria química. Por exemplo, o DNA é um polímero, a seta também é um polímero, são naturais. Entre polímeros artificiais, podemos pensar no material do qual são feitas as garrafas plásticas. O que são esses polímeros? São basicamente cadeias muito longas de átomos. Em particular, um átomo que funciona muito bem para fazer polímeros é o carbono. E aqui, por exemplo, nós temos o polivinilalcol, que é usado na cola branca. Ele é formado por cadeias de carbono nos quais são ligados grupos OH. Esses grupos aqui, ou seja, um átomo de oxigênio, por sua vez, ligado a um átomo de hidrogênio. Estas cadeias têm a propriedade de se ligar uma à outra, só que de forma muito fraca. Então, elas acabam escorregando. Eu vou mostrar um pouquinho o comportamento dele. Esta é uma solução ao 4% em água de polivinilalcol. Significa que eu peguei 4 gramas de polivinilalcol e a dissolvi em água para dar um total de 100 ml. Dá para ver um pouquinho que é mais viscosa que a água comum, porque estas cadeias, como eu estava dizendo, que estão na água, conseguem se ligar um pouco uma à outra, mas acabam escorregando facilmente. O que é um polímero? Um polímero é quando você adiciona um componente que faz com que essas cadeias ou se formem, fiquem maiores, mais longas, ou se peguem uma à outra. Aqui está uma solução 4% de bórax. É um sal que é usado como fertilizante, como microelemento em fertilizantes, mas é usado também para limpeza, por exemplo. É usado em operações de purificação de metais, tem algumas aplicações. Esse aqui é só um colorante, um corante, para deixar a coisa mais bonitinha. Mas a depender do que você adiciona na mistura, você pode ter polímeros com características muito diferentes, fluorescentes, coloridos, obviamente, podem ter um cheiro, podem ser mais resistentes, pode dar características bem diferentes. Fica mais macio, né? Sim, mais duro, depende do que você pretende obter. Por exemplo, algumas lentes que eu vejo aqui não são de vidro, são de plástico. Agora, são polímeros, mas são polímeros nos quais foram calibradas bem certas propriedades para que o vidro resultasse o mais transparente, para que o polímero, perdão, resultasse o mais transparente possível, e não opaco como aquele, por exemplo, das garrafas de água. Então, como estavam dizendo, esse é um pouquinho viscoso, porque estas cadeias deslizam facilmente uma em cima da outra. Mas quando eu adiciono é tipo uma cola, vou te mostrar. Essa é a formação do polivinilado das cadeias. Como você começa com o monômero, que é essa moleculinha aqui, é o álcool vinílico, ele começa a reagir e forma cadeias de álcool polivinílico. Esse aqui é o bórax, é a estrutura do bórax. São moléculas, são átomos de boro cercados por átomos de oxigênio. Em outras palavras, ele é oxidado, é queimado pelo oxigênio, é como se fosse ferro que forma ferrugem. Só que nesse caso é o boro. E esse boro tem uma propriedade que se liga relativamente bem a essas moléculas, mas não tão bem assim. Isso significa que essas moléculas de polivinilalcol ficam presas através do boro que forma tipo uma cola. Se liga e forma tipo uma cola. Só que são ligações não permanentes, não muito energéticas. Então você consegue arrancar uma cadeia de polivinilcol da outra.
com um pouquinho de força. Vamos ver isso na prática. Depende de quanto bórax é colocado, ele vai ficar mais duro ou mais macio, mais líquido. O bom, uma dica importante, é que ele, na verdade, não é certo dizer que não suja. Não é de sujar, esta não é uma substância oleosa, grudenta. Sì, cruda nas mãos, mas se tira fácil. Agora, quando vai na roupa, e não sai por quê? Se você observar o bórax, na verdade, ele consegue fazer as ligações quando são arrancados deles os hidrogênios. Para arrancar, você precisa de um ambiente básico. É um nome que se usa para dizer que é um ambiente no qual os hidrogênios são facilmente capturados pela solução que você tem lá. Tanto que essa é uma solução básica. Agora, os oxigênios do boro, que são ligados ao boro, ficam sem hidrogênio e conseguem se agarrar às moléculas de polivinilálcool. Se se adiciona um sabão que também é básico, estas ligações simplesmente ficam mais fortes. Então, o polivinilálcool, esse aqui, nunca vai desgrudar da roupa. Ao contrário, se usa sabão, se usa detergente qualquer, normalmente são básicos. Então, nunca vai desgrudar daquela roupa. Ao contrário, se usa um ácido, tipo um vinagre ou o suco de um limão, que são substâncias ácidas, o que acontece é que os átomos de oxigênio que são ligados ao boro são forçados a pegar de volta o hidrogênio, por conta do ambiente ácido, por conta do fato que são muitos átomos de hidrogênio presentes lá. Então, estatisticamente, eles ligam ao oxigênio do bórax. Quando isso acontece, esses oxigênios não estão mais disponíveis para se agarrar às cadeias de polivinilálcool. Então, a ligação se solta. Então, você consegue voltar atrás na reação química. Tivemos a polimerização, com um pouquinho de substância ácida, ela tranquilamente desmancha. E podemos deixar esse como dever de casa. Você vai levar em casa e vai testar gravando o que é que acontece realmente quando se adiciona uma substância ácida. Um vinagre. Basta algumas gotas. Certo. Você vai ver que ele desmancha. Aqui é a representação em fórmulas químicas de tudo que conversamos, de como se formam as pontes entre as cadeias de polivinilálcool, no meio tem o bórax, e que faz da ponte são os oxigênios. E repito mais uma vez, esta ligação não é tão forte assim. Em outros materiais é muito forte. Tem plásticos que são muito, muito duros, parecem pedras. Nesse caso, a ligação é fraca e é por isso que se consegue esticar o slime. Depois pode adicionar, como eu estava dizendo, outra coisa muito importante na indústria, é que se podem adicionar cargas, corantes, protetores contra a luz UV. Os primeiros materiais plásticos que foram inventados, foram produzidos e comercializados, depois de um tempo, ficavam rachando, porque exposto à energia solar, à radiação solar, absorviam a radiação ultravioleta principalmente, e as ligações se quebravam, então o material ficava quebradiço. Eventualmente se oxidava com o oxigênio do ar e então você perdia aquele plástico em um tempo relativamente curto. A introdução de cargas, ou seja, de moléculas específicas, que não são o polímero, mas que conferem ao polímero determinadas características, permitiram a introdução de materiais tecnológicos muito avançados que resistem a diferentes condições ambientais. pH extremo, muito ácido, muito básico, intensidade luminosa muito alta. Imagine um carro, um material plástico que tem um carro que pode chegar embaixo do sol a uns 70 graus tranquilamente, mas o plástico aguenta, graças
justamente o que é introduzido dentro do plástico. Hum. Algumas coisas são conhecidas, outras são patenteadas, outras é segredo industrial. Que fabrica aquele material, obviamente, fez toda uma pesquisa, investiu dinheiro e depois agora está ganhando, vendendo aquele produto e não vai dizer para ninguém justamente quais são as coisas que descobriu. Olá, meu nome é João Manuel e eu sou um estudante da UFES. Hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre reações químicas e catalisadores. E o programa que eu estou usando para fazer essas apresentações das ligações químicas é o TeamSketch, que é um programa gratuito, pode ser facilmente achado na internet, você só pesquisa por ele e pode baixar e começar a fazer as apresentações de vocês. É um programa muito bom, muito fácil de se usar, então estou recomendando bastante. E essa reação que a gente vai ver aqui hoje é uma reação que pode acontecer na natureza. Porém, a gente pode usar catalisadores para aumentar a eficiência dessa reação. Lembrando que catalisadores são substâncias que interagem com reações químicas e aumentam a sua eficiência e sua velocidade de reação. E é justamente isso que a gente quer aqui. E um exemplo de catalisador é o Br2, a molécula de bromo, que é composta por 2 átomos de bromo. E esses átomos de bromo têm uma característica muito interessante, porque eles só precisam de uma ligação química para se manter estáveis. Então, geralmente na natureza a gente acha isso. 2 átomos de bromo ligados, então cada um está fazendo uma ligação química e ambos estáveis, formando a molécula de bromo, o Br2. E a gente vai pegar um átomo de bromo, tornando ele instável, então ele vai ficar com um elétron aqui solto, querendo uma ligação, e vou colocar na molécula estável, que é essa molécula aqui, que é chamada de polivinilalcool, ou então álcool vinílico, ou como eu vou estar chamando aqui, o PVA. Então, o que acontece quando eu coloco um átomo de bromo estável numa molécula de PVA que está estável? O que será que vai acontecer? A gente vai ver aqui agora quais são as mudanças que vão ocorrer nela. E a principal mudança que a gente percebe aqui é que a ligação dupla entre os carbonos foi quebrada. Porque o carbono também precisa de uma certa quantidade de ligações. O carbono, para se manter estável, ele precisa de 4 ligações somente. Então, se ele tiver 2 ligações, ele está instável. Se tiver 6, não pode. Ele precisa ter 4 ligações. Então, ele não poderia ter uma ligação dupla aqui. E o bromo forçou uma ligação entre esse carbono. E agora ele está estável, tem 4 ligações. Porém, a gente encontra um problema, né? Porque esse carbono não tem 4 ligações, ele está instável agora, ele tem um elétron aqui solto querendo uma ligação. Então, essa molécula vai procurar outras moléculas ou outros átomos para fazer essa ligação e esse carbono ficar estável. Então, o que vai acontecer quando ele encontrar uma molécula que pode fazer uma ligação? Ele vai quebrar essa ligação dupla e vai se ligar à molécula. Então, agora ele está estável, está tudo certo. Esse carbono aqui também está estável, tudo certo. Mas o problema se repete. Por quê? A gente ainda tem um carbono instável aqui. Então, a reação vai se repetir. Ele vai procurar uma outra molécula que possa fazer essa ligação e vai forçar a quebra de ligações duplas, se ele tiver, para se ligar a ela. Então vai ficar uma grande cadeia de ligações entre carbonos por causa dessa ligação com bromo. Mas esse tamanho dessa cadeia pode ser controlado a depender da quantidade de catalisador que a gente colocar. Por exemplo, a gente colocou um bromo só e vai fazer uma grande cadeia aqui. Enquanto tiver molécula disponível, ele vai se formando, vai se ligando, vai se ligando. Mas o que vai acontecer se eu colocar mais de um bromo, por exemplo? Se eu colocar mais de um bromo, cada bromo vai fazer sua cadeia e vão ter menos cadeias disponíveis, menos moléculas disponíveis. Então vão ter mais cadeias, só que menores. Quanto maior a quantidade de catalisador que eu colocar, menor vai ser a cadeia. Então isso pode ser controlado. Se eu colocar um bromo só, pouco catalisador, eu vou ter uma grande cadeia. Se eu colocar vários bromos, eu vou ter várias cadeias, só que menores. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado. E é isso.